Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, hoje ao vivo aqui pela TV Câmara Jacareí, falando um pouquinho da Copa do Mundo 2014 e também não poderíamos deixar de falar sobre a derrota da seleção brasileira por 7-1 para a seleção alemã. Queria conversar um pouquinho agora com vocês sobre o peso, né, do nosso melhor jogador, o peso do Neymar, que foi lesionado aí às vésperas da semifinal e não pôde comparecer. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria pedir para a nossa produção soltar um vídeo dos Simpsons, um vídeo que o Simpsons fez e provavelmente fazendo a caricatura do jogador Neymar. Vamos assistir, daqui a pouquinho a gente debate um pouquinho sobre isso. Live from Sao Paulo, we bring you the World Cup Round Robin Group F opening round match. Today's game is between our host country, football powerhouse Brazil. The mighty Brazilian squad features the greatest master of the fake injury soccer has ever known, El Divo. This match is tighter than two dogs on a summer morn. There's no score at all. Even the slightest pebble could start a landslide. And El Divo goes down in the box. Will Homer award a penalty kick to Brazil? Do it. Do it. Call the penalty. No penalty. He dove, Dad. No penalty! I repeat, no penalty! No penalty. The game, plus 2 hours of funeral time, is about to conclude. And with Germany the victor 2-0 in an unprecedented display of rectitude and stubbornness by one Homer Simpson. I've never seen the Brazilians so depressed. Bom, nesse vídeo dos Simpsons aí, ironizando a seleção brasileira, ironizando a característica do Neymar aí de ser um jogador caicai. Na verdade, não sei se é uma opinião de todos os meus colegas aqui, mas o Neymar é ainda um jogador, apesar de craque, apesar de jogador do Barcelona, que ainda não tem a sua credibilidade aí perfeita com relação ao futebol internacional, não é unanimidade, exatamente. Vocês acreditam que a lesão do Neymar foi um fator fundamental aí para a derrota do Brasil? Como que vocês avaliam? Daniel, qual que é a sua opinião sobre o Neymar? Você também acha que o Neymar é um jogador caicai? Você considera ele que realmente é um craque? E o quanto que isso prejudicou a lesão do Neymar, prejudicou a nossa seleção? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Neymar é um craque. A gente vê que ele é completamente acima da média dos jogadores. Agora, pegando um pouquinho da história dos craques do Brasil, né, eu vejo o Neymar, assim como o Ronaldinho e o Ronaldo Fenômeno, no passado, quando saiu daqui para fora, saíram como craques também, como grandes promessas, e que ganharam na Europa mesmo, né, com todo o futebol europeu, uma certa educação no futebol. Né, uma educação que se transformou também com relação à experiência tanto de vida, né, e quanto do futebol. Eu particularmente acho que o Neymar ainda é muito imaturo nessa questão do futebol. Ele não conseguiu ter esse amadurecimento. Não sei se por influência também dele ser uma pessoa muito midiática, né, está em tudo. Eu acho que no passado eles eram também midiáticos, mas uma escala bem menor. Hoje já é uma escala muito maior. E eu acho que isso acabou, sim, de certa forma, tirando aí uma estrutura do Brasil, porque tudo está sendo depositado no Neymar. A chance de gol, ou seja, de vitórias, estava em cima do Neymar. Uma vez que ele se lesiona, ficou aquela questão, e agora quem? E na dúvida, acabou não decidindo por ninguém e acabou dando o que deu. Ô, Ícaro, o que você acha desse vídeo crítico do Simpson com relação ao Neymar, ou El Divo, né? Que ironiza o nosso jogador, inclusive um vídeo que foi feito antes da Copa do Mundo e que a Alemanha ganhando do Brasil e o Neymar saindo lesionado do jogo. Será que foram videntes aí os produtores do Simpson? Eles foram bem... Foi bem engraçado mesmo o vídeo, mas eu não concordo muito com essa história do Neymar ser caicai. Assim, eu acho que quem já foi em jogo do Neymar, já viu o Neymar jogando, sabe que ele é leve, ele é miudinho mesmo. Ele é perseguido, né? Ele é perseguido, ele tenta fugir de falta, ele tenta de todo jeito fugir das faltas. Se não perseguir ele acaba com o jogo. E ele é muito leve, entendeu? Então, qualquer esbarrão, ele é rápido e leve, então qualquer esbarrão que dão nele, ele cai
cai, mas no sentido de não que ele se jogou. Ele caiu porque ele é leve, porque esbarraram nele, ele é leve mesmo. Então, assim, eu acho que, pode ser que, às vezes, ele possa cair por querer mesmo, mas na maioria das vezes ele não cai porque ele quer. Você acha que foi um exagero? Eu acho que é um exagero. Mas desenho animado a gente sabe também que eles sempre vão exagerar um pouco as coisas, né? Você vê, o cara toca a mão do outro e cai ali no gramado. Então, desenho animado é desenho animado, né? A gente sabe que na vida real não é bem assim, né? Mas eu achei muito interessante o fato deles colocarem uma final Brasil e Alemanha e a Alemanha ganhar do Brasil, né? Só que eles não achavam que seria um vexame, né? E o Neymar sai lesionado 2-0, também, né? De qualquer maneira é um negócio assombroso, né? Porque isso já vem, não é, acho que, se não me falha a memória, não é nem desse ano isso aí. Isso aí já é do ano passado ainda e sei lá, adivinhar que o Neymar ia se contundir, né? De uma maneira até trágica, até, né? Mas, Luiz, isso me permite, o Icaro falou com relação ao Neymar, que ele não considera, mas no comparativo, por exemplo, com esses jogadores até que eu mencionei aqui, como o Ronaldinho Gaúcho, que no início também caía bastante, por ser muito habilidoso e perseguido, leve do jeito que era, assim como o Ronaldo Fenômeno, quando foi para a Europa, isso acabou. Né? De certa forma, acabou. Eles eram perseguidos, tanto é que muita gente falou que o Ronaldinho ele criou uma certa resistência com relação à perseguição que havia em cima dele, por ser muito leve e habilidoso. Eu acho que o Neymar ainda não conseguiu alcançar esse nível, na minha opinião. Ele ainda não conseguiu. Ele está para a Europa há pouco tempo também, né? E o Ronaldinho Gaúcho, inclusive, fez um trabalho físico mesmo. Sim, fizeram um forte, né? Um reforço muscular, porque lá o futebol é mais pegado, né? Que, inclusive, depois há pessoas que falam que fez também o cara perder um pouco da habilidade, né? O cara fica muito forte. Mobilidade, velocidade. Não, né? E se você for parar para pensar também, o Ronaldo Fenômeno, ele saiu daqui e foi pro PSV, né? Ele não foi direto pro Barcelona. O Ronaldinho Gaúcho, ele saiu daqui e foi pro PSG, da França. São grandes países com grande futebol? São. Mas não é o mesmo nível que a Espanha. Ele chegou e foi direto pro Barcelona, época, né? entendeu? Então ele já tá como se fosse o sucessor do Messi, praticamente. Ele é muito novo. Isso que também é um grande problema da nossa seleção. Acho que a gente nunca teve um protagonista, né, um camisa 10 tão jovem numa Copa do Mundo. O Pelé ganhou a Copa do Mundo com 18 anos, mas tinha Didi, tinha Zagallo, tinha Vavá, entendeu? Tinha jogadores, tinha Garrincha, tinha um time que já tinha uma bagagem. O Pelé, ele acrescentava. Se a gente tivesse na época de 2002, talvez, um Neymar com 18 anos, seria mais um jogador para acrescentar, entendeu? Com o Ronaldo já no auge, com o Ronaldinho chegando, o Rivaldo no auge. Então, acho que é muito peso nas costas dele, costas dele. Agora, aproveitando o ensejo, falando um pouquinho sobre o fato do Neymar também, mas mudando um pouco o foco dele ser jogador caicai, a gente percebeu que essa Copa do Mundo também, aliás, como toda a Copa do Mundo e como o futebol, mas que a gente está inserido dentro de um processo dessa sociedade do espetáculo, né? Sociedade do espetáculo e um marketing muito forte com relação a todos os jogadores. A gente pôde perceber que, de repente, a contusão do Neymar foi muito bem aproveitada por seus empresários e pelos seus patrocinadores com relação ao marketing desse jogador, com todos os jogadores entrando ali, vai Neymar, força pro Neymar, vou jogar pro Neymar. O quanto que você acha que essa sociedade do espetáculo e esse financiamento dos empresários, esse envolvimento, o futebol acabou virando um negócio muito grande. Você acha que, de repente, vamos fazer uma retrospectiva, a contusão do Neymar, aliada ao uso dessa contusão também pela sociedade do espetáculo, todos os jogadores querendo vender marcas, né? Você acha que, de repente, a seleção brasileira, muito criticada com relação aos jornalistas, de ter uma preparação mais aberta, toda hora com gente fazendo festa, fotinha, a Rede Globo, Luciano Huck pra lá, Fátima Bernardes pra cá, ou seja, a Globo utilizando isso de maneira exploratória ao máximo. Você acha que essa sociedade do espetáculo, que tem o Neymar aí como principal protagonista, isso prejudica também a nossa seleção? Com certeza, não tenho dúvida. Porque isso, se você for analisar, de um tempo para cá, na seleção, nos clubes, eu acho que assim, a mídia ela precisa criar um ídolo. Então, acho que no futebol, nada melhor. Futebol deve ser das maiores audiências da TV aberta, com certeza. No Brasil, com certeza. No Brasil é o que com atinge certeza.
Então eles precisam, Pico de precisam audiência criar é o ídolos. futebol. O Brasil, ele no futebol, tá um pouco carente de ídolo. Só para complementar, nessa questão do esporte, inclusive eu acho que o Brasil ele perdeu por conta disso, até do que o Ícaro estava falando. Nunca precisou de um protagonista tão jovem. E essa é a diferença do Brasil dessa Copa pro Brasil das outras Copas. O Brasil nas outras Copas, você pega 2002, tinha Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, que pouca gente fala, mas jogou muito na Copa, Ronaldo. Então tinham vários protagonistas. Essa daqui tinha o Neymar, o Oscar ainda é jovem, então não tinham muitos. E inclusive o futebol brasileiro está carente de bons de jogadores, vamos dizer, excepcionais, exceções. Tem poucos, então a mídia vai aproveitar o que tem. Se o que tem no momento é o Neymar, a mídia já há muito tempo está aproveitando. Desde a época que ele estava no Santos, eu já achava exagerado. Eu costumava acompanhar bastante, inclusive o Globo Esporte. Chegou uma hora que eu não aguentava mais assistir, porque parecia programa de fofoca, não parecia mais programa de esporte. Eu acho que Só falava do Neymar, que o Neymar estava com não sei quem, que o Neymar estava postando fotinha no Twitter. E essa seleção, eu senti um pouco isso também, assim, os jogadores muito jovens, muito imaturos. Só para pegar um gancho nisso também do Força Neymar, eu achei muito forte isso que fizeram com o Neymar, eu acho. Essa ligação antes do jogo, eu achei que ficou muito pesada. Parecia que o Neymar tinha morrido. Tava paraplégico. Entendeu? Levaram camisa, não sei se foi o patrocinador que quis, mas assim, foi muito forte. E você vê os jogadores internacionais, né, campeões do mundo, eles também falam isso, né? Eu vi o Lothar Matheus falando isso também, que achou muito forte. Tudo bem, a gente perdeu um jogador, mas a gente vai lamentar a perda desse jogador. Só que isso não pode ser levado para dentro do campo. Isso também só mostrou que essa seleção brasileira estava totalmente abalada psicologicamente. Tanto é que se falou mais da lesão do Neymar do que realmente o que o Brasil tinha para poder colocar no lugar. Da preparação. Da preparação. Também, né? Bom, agora perdemos o Neymar e agora, ou seja, Neymar ficou para trás, entre aspas, ficou para trás nesse sentido. Vamos trabalhar daqui para frente. Ficou justamente o foco totalmente em cima da lesão do Neymar, porque agora o Neymar tá. Então agora o Neymar mandando vídeo para telejornal ao vivo, mandando mensagem para telejornal ao vivo, falando, dando força para a seleção e tal. Realmente eu achei também que foi muito prejudicial. Claro que pela importância dele, o Brasil praticamente perdeu a Copa ali na lesão dele. Mas também eu acho que foi um pouco exagerado. Mas porque não tinha um time. Com certeza. O Brasil não tinha um time. Tinha um jogador. O Brasil tinha um jogador que estava desequilibrando. Tanto que no jogo contra a Colômbia ele pouco fez. Uma marcação eu acho que a gente até tem uns talentos individuais ali. Mas você vê o Marcelo joga no Real Madrid, só que ele joga diferente. Você tem o Oscar que também desponta ali como um grande jogador. Só que parece que o time também não deu liga. Não deu liga. Você vê, a mesma coisa aconteceu com o time da Bélgica. O time da Bélgica tem grandes jogadores, jovens, né, que estão nas grandes ligas da Europa, mas, sabe, cada jogo da Bélgica que a gente via era um jogo sofrível. A Bélgica ganhou de 1-0 no final do jogo, depois ganhou um outro jogo de 1-0 também no final, sabe? Então, assim, eu acho que foi a mesma coisa. Assim, são grandes jogadores? São. Tem talento para estar nos grandes clubes da Europa? Então, tem. Só que não deu liga o time. Só queria complementar. E não tinha banco de reserva. Fez a pergunta, né? Sobre essa questão mais pro lado social, né? Da coisa, mais midiática. Eu acho que o brasileiro, como eu já disse, ele valoriza demais o futebol e às vezes esquece coisas que deveriam estar à frente, vamos dizer. Tipo, é muito aquele negócio do pão e circo mesmo, sabe? Tava na hora de... Não que o futebol não tenha valor, eu sou brasileiro também, eu amo futebol, sonhei ser jogador, não deu certo porque eu não jogo nada, mas enfim... Não é só você. Não, enfim... Quem foi o brasileiro que não quem não sonhou, né, em ser um jogador de futebol, como diria o Skank. Verdade. Mas enfim, acho que valoriza demais, às vezes esquece de outras coisas. Tipo, antes da Copa, o ano passado teve aquele monte de protesto, mas muita gente que estava lá no protesto estava lá no estádio ao mesmo tempo assistindo, reclamava da Copa, que estava vindo Copa, mas depois estava no estádio assistindo o jogo. Então, é um patriotismo um pouco hipócrita, na minha opinião. Sabe, a pessoa na época de Copa, todo mundo canta o hino, enche o peito para cantar o hino, mas no dia a dia aí pega a troca a mais, não devolve, sabe, não faz nem a sua parte,
sabe? E na época do jogo fica patriota. Então, o brasileiro ainda tem que amadurecer um pouco como povo para não cair nesses golpes midiáticos, sabe? Não que... Porque a mídia, ela vai fazer isso mesmo. Se a TV aberta vive de publicidade na grade, é o que mantém a TV, ela precisa de audiência. Se o povo valoriza, precisa idolatrar alguém, que é o que a gente vê, eles vão criar ídolos mesmo para gerar um fator, um fator que, na minha opinião, a Copa muito criticada antes de ter a Copa, e a Copa não ia dar certo, o Brasil não está preparado, os aeroportos não vão dar conta, mas uma das coisas que foi visto e uma das coisas que até a imprensa internacional teve que reconhecer é que o nosso país, apesar de perder de 7-1 da Alemanha, fez uma Copa exemplar, está fazendo uma Copa exemplar sem grandes tumultos, né? Mas uma coisa que eu queria dividir com vocês, que é uma tristeza, eu diria, um dos fatos negativos da Copa, na minha opinião, é exatamente, aproveitando o gancho, a torcida, né? Torcida, como você disse, esse falso patriotismo muitas vezes, e talvez pelo ingresso ser caro, a gente não via lá as torcidas organizadas, que normalmente são as que dão uma energia para o jogador, então a gente via uma torcida que é o que algumas pessoas chamaram de elite branca no estádio, alguns artigos dizendo que tinha mais negros em campo do que negros na torcida e tal. Qual que é o seu pensamento, Daniel, com relação à torcida? Você acha que realmente a torcida deixou a desejar pelo nível social dela? A FIFA acabou fazendo um evento para as elites brasileiras? Como que você vê isso? Olha, acho que isso é um pouco contraditório no seguinte, se você observar hoje o futebol no Brasil, o nível da torcida organizada, eles estão em todos os jogos. Se o time vai para o exterior, ele tem uma grande parte que acompanha, faz reserva, vem de carro. Eu acho que, diferentemente, ninguém ia fazer isso com a Copa do Mundo. Todo mundo fez seus investimentos, guardou dinheiro, deu algum jeito para estar na Copa do Mundo. Eu não acredito muito nessa questão de que foi uma Copa do Mundo elitizada. Talvez tenha um outro fator também que muito não fala, que o povo brasileiro deixa sempre as coisas para a última hora, né? Muita gente, com antecedência, vê suas coisas e consegue para poder fazer parte. Em contrapartida, obviamente, a gente sabe que o nível da Copa do Mundo com relação aos ingressos foi um nível muito elevado, né? Então, não é uma coisa completamente fora do comum para aquelas pessoas que estão acostumadas. É diferente um jogo, um clássico que tem no... Os valores, você Os valores, né? É um clássico que tem no final de semana do que um valor de um ingresso, de repente, para ele conseguir estar lá. E realmente tem esse valor. Então, a parte de contradição, eu vejo isso aí. Eu acho que a gente precisava ter dados mais concretos para poder falar com exatidão, né? Para não cometer nenhuma injustiça falando que não, foi feito somente para... que estava caro, estava. Né? Foi caro, realmente, a questão dos ingressos, mas se isso foi um fator predominante para se ter chamada a elite branca, eu acho que é preciso apurar mais, né, pesquisas para poder realmente demonstrar, para falar com exatidão, de fato, isso foi um fator... Eu concordo e discordo um pouco de você pelo fato de, para mim, os ingressos não estarem tão caros com relação a eventos dessa magnitude. Ícaro, entendeu? Vou pedir pra gente fazer um break e aí a gente volta você contando as suas experiências no estádio. O Ícaro teve o privilégio de ir em alguns jogos aí, ele vai contar pra gente o que ele viu exatamente nesses estádios. TV Câmara Entrevista ao vivo, você que está nos assistindo aqui na TV Câmara Jacareí, falando um pouquinho sobre a Copa 2014 e também sobre a derrota da seleção, debatendo aqui com os jornalistas da TV e comentando um pouquinho sobre esses acontecimentos. TV Câmara Entrevista, voltamos daqui a pouquinho.